está no G-Concast. Olá, eu sou o Daniel Perpétuo. E eu, a Tatiane Lamônica. E você está no G-Concast. E hoje teremos um convidado. Ele é formado em comunicação social, publicidade e propaganda, com especialização em gestão empresarial, gestão de equipes e gestão de indicadores. Possui sólida experiência nas áreas administrativa, comercial e operacional. E ao longo de sua carreira liderou equipes em franquias, sempre com foco em resultados e performance. Ele é o aniversariante do dia, Michael Xavier. Ei, parabéns pra você. Mike, que prazer tê-lo aqui, hein? E coincidiu a gravação no dia do seu aniversário. Então, muita paz, muita saúde, Deus te abençoe. Maravilhoso. Tá? É muito bom conviver com você, ter você aqui no nosso time, tá bom? E bem-vindos. Nossa, Bem-vindo. obrigado. Né? Obrigado. E olha que presente, né? Estar aqui com vocês, aqui no G-Concast, né? Poder participar disso que a gente sonhou junto, criamos ali juntos, pude participar também. Então, uma honra estar aqui nesse dia tão especial. O Michael, além de tudo isso que eu acabei de ler aqui, né? Que é muito ótimo, maravilhoso, mas hoje ele é nosso gerente de operações. E ele traz, assim, ideias, não é mesmo? Mirabolantes e a gente só executa. É o famoso inventa moda. Exatamente. E a gente morde. Exato. Eu e Leozinho ficamos enlouquecidos com a ideia dele, com as ideias. Mas é isso. E a gente trouxe esse tema, né, Michael, do marketing pessoal. E é importante a gente ressaltar aqui os pontos que isso, de fato, agrega para o nosso negócio, né? Eu acho que a gente já falou bastante sobre isso, mas é importante que a gente traga aqui alguns insights para auxiliar quem está nos escutando, né? Não só do ramo condominial, mas sim, né? Claro, o nosso nicho aqui é o principal beneficiado disso. Mas esse tema ele já foi falado, né? Já foi tratado no nosso G-Concast, né? Que é o nosso programa semanal junto à equipe. G-Conecta. No G-Conecta. G-Concast, você tá agora. Ai, meu Deus, olha, nem corta isso. São tantas atividades, você tá vendo? O Leozinho e o Marco inventam tanto compromisso que você se perde eu já me perdi, neles. exatamente. No G-Conecta. A gente até comentou aqui que o G-Conecta é nosso programa semanal de capacitação dos nossos colaboradores, a gente compartilha isso com os franqueados, né? E a gente já falou sobre isso. Mas eu acho que o G-Concast, ele tem uma abrangência muito maior, né? Então, acho que é muito importante a gente trazer esse tema aqui. E aí, só para a gente iniciar aqui a conversa, né? Hoje, o marketing pessoal, ele é muito falado, né? Redes sociais, tem muitos especialistas e tudo. Mas eu acho que é legal a gente trazer um pouco da prática, né? Porque tem aquela máxima, né? A gente nunca tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Claro, você pode ter o melhor conteúdo, você pode ter a melhor franquia, você pode ter o melhor suporte, mas se na aparência você, de fato, não transmitir, você não conectar com aquela pessoa que está te ouvindo, de fato, ela não vai gerar o interesse, né? E aí, conta pra gente. Eu gosto muito, assim, do marketing pessoal, principalmente pelo contexto, assim. As pessoas, elas pensam, é uma questão de uma roupa, é uma questão de falar bem, né? Mas eu acredito muito mais na intencionalidade das coisas. Eu acho que para você ter um bom marketing pessoal, tem que partir disso, né? Que assim, o que eu quero causar, né? Porque a roupa, ela pode ser boa, mas ela também varia de acordo com a situação, né? Então, mas o que eu quero causar naquela situação, né? O que é minha postura, todo o contexto, né? O que eu quero comunicar. Então, até quando a gente levou lá no G-Conecta, eu quis trazer isso para a equipe, né? O que vocês, quanto profissionais, né, querem comunicar, né, para o franqueado, para as pessoas que vocês estão atendendo. Quando a gente passou também para o franqueado, também passei com essa preocupação, né? Quando você vai visitar um cliente, você vai falar com um colaborador ali, né? Qual é a mensagem, né? Porque todos nós, até aqui agora, quando começou o podcast, né? As pessoas abriram a câmera, fizeram uma leitura de nós, né? Quem está falando, como está vestindo. Isso, querendo ou não, é uma intencionalidade, né? O que nós também queremos passar. Né? Eu acho que essa tem que ser uma preocupação de todo profissional em todos os momentos. É a quebra de um grande primeiro paradigma. A questão do marketing pessoal não tem ligação direta com a questão financeira. Você ter dinheiro ou não. Você usar uma roupa com a cara de grife ou não. Porque você pode estar com uma roupa de grife cara, mas aquela roupa ser totalmente inadequada
para aquela intencionalidade que você precisa imprimir naquele momento. É sobre isso, não é? Exatamente. É que nem, por exemplo, você vai visitar uma obra, né? Às vezes você ir muito, né, bem vestido, social, você não gera conexão, você não gera rapport, você não se conecta com aquelas pessoas. Então, ter essa preocupação é muito importante, né? Saber o ambiente, né? Cada ambiente, ele pede uma postura, ele pede uma roupa e uma forma de falar. Eu acho que isso é marketing pessoal, é saber se comunicar em cada ambiente, né? E ter um objetivo claro, né? O que eu preciso ali, né? O que eu quero buscar ali. Acho que essa é uma chave. Eu acho que a gente está falando em conexão, mas ao contrário também acontece. Quando a gente erra, acaba expelindo, né? Nossa. Acaba afastando. Então, já aconteceu no passado, por exemplo, da gente exagerar na vestimenta, na roupa, em assembleia. Você acaba assustando as pessoas, né? Trazendo para o nosso nicho. Uhum. Então, você vai numa assembleia muito social, com a sua melhor camisa, com o seu melhor blazer. Às vezes não é isso que conecta com as pessoas que estão lá. E isso não quer dizer, né, como você falou, sobre nível, sobre renda, não é isso. É de fato sobre conexão. Momento, Se você né? vai muito acima ali da expectativa das pessoas, você afasta. Você intimida. Você intimida, Sim. você não gera essa conexão. Porque se a gente for pensar no nosso ramo de assembleias, por exemplo, as pessoas estão dentro da casa delas ali. Elas não vão super social no salão de festas do seu próprio condomínio, né? Sim. Então, se você se comporta dessa forma, né, uma linguagem muito rebuscada, né, ali um advogado, nós somos advogados, mas você colocar todo o seu juridiquês ali à mostra, né? Gastar. Gastar O termo ali técnico, o termo técnico, muitas vezes isso afasta também, né? Então, eu acho que aqui a gente pode colocar alguns exemplos, tanto para colaboradores, quanto para os empresários também, Sim. né? Então, para os franqueados, por exemplo, ter essa ideia de que, sim, eles são donos do negócio, eles são os franqueados, eles são a pessoa de referência. E isso tem que acompanhar. Mas um acompanhamento que conecte, né? Não que ele seja menos nem mais, mas realmente uma aparência que conecte ali com o cliente, né? Mas, Michael, agora fala pra gente, precisa mesmo de uma orientação, de um estudo, de uma preparação? Porque, veja, um franqueado nosso da GECOM, né, ou uma pessoa que vai trabalhar num comercial de uma administradora de condomínios, ou um gerente condominial, ele vai falar com o construtor, ele vai falar com o síndico, ele vai fazer reunião com o conselho, ele vai falar direto com o morador numa assembleia. Então, ele vai de uma conversa de executiva, uma conversa do dia a dia, de resolver um problema ali da área comum do prédio. Então, ele tem que ter essa orientação e essa preparação, ele também tem que se esforçar em buscar como ele vai se portar em todas essas situações, até na forma de lidar com o colaborador dele, né? Sim. E também essa preocupação de se fazer entendido. Né, eu gosto muito daquele programa do Aprendiz. Né, eu lembro que uma das provas que as meninas tiveram que fazer foi de uma pizza. Não lembro se foi da Sadia, qual foi a marca, mas que o grande desafio era o quê? Eles tinham que apresentar para o público. Né? Só que quando eles entraram na sala de reunião, eram crianças dos dois lados. Então, pensa, você tinha uma apresentação ali, né, com gráficos, com assim, toda robusta, né? E você tinha que adaptar. Né? Eu falo que um bom profissional, né, um dos pontos do marketing pessoal é justamente essa comunicação. Né? Então, saber ali nivelar. Né? Então, às vezes, você vai ter que falar a mesma coisa de diversas formas, para você ir adaptando e você perceber a reação das pessoas. Se de fato estou entendendo, captei, gerou uma conexão, ou não. Se de fato ela está só ouvindo ali, mas ela não está absorvendo. Eu acho que isso, principalmente para o comercial, é um ponto importante. Né? Que nem assim, o que chama a atenção daquele público, né? O que conecta com aquele público. Eu gosto assim, nem quando eu vou fazer assembleia, e aí presencial, e você vai falando, você percebe o que chama a atenção das pessoas. A reação, né? É a reação, que nem você fala, a manutenção. Aí a pessoa, a segurança, a pessoa fala, balança a cabeça. Então, tudo ela tá o quê? Se conectando com você. Então, aquilo faz sentido, de fato, você seguir aquela direção. Não é só também sair falando ou sair fazendo, que é o que eu falo da intencionalidade, né? Doutor, caímos mais uma vez na tecla do trabalho consultivo, ou seja, identificar necessidade, demanda e dor para você aplicar a tal intencionalidade. Você percebe que cada episódio que a gente traz especialistas de uma área, a gente cai sempre na necessidade. Sabe por que nunca vai sair disso?
Porque nós lidamos com seres humanos. Com pessoas. Então não é chegar lá bonito, maravilhoso, perfume caro e abrir a boca e falar asneira, ou falar o que ele não quer ouvir, ou o que ele não precisa ouvir, não é isso? Exatamente. Mas, para além disso, eu diria um ponto aqui. Para ser ouvido, e de fato ouvido, né? Não só escutado, não só né, entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Para de fato a gente conectar e ter a atenção daquela pessoa, o marketing pessoal entra nisso. Então, para você conseguir ter a entrada para mostrar toda a capacidade técnica que a gente tem, a gente precisa quebrar essa primeira barreira, né? E o marketing pessoal vem para, de fato, quebrar isso, né? Sim. Acho que os pontos do marketing pessoal, que assim, o primeiro ponto que eu falo sempre é o autoconhecimento. Né? Então, que assim, esse é o pilar fundamental para nós. A gente precisa conhecer quais são as nossas habilidades e quais são os nossos pontos a desenvolver. Ó, isso é legal, então. Só para a gente organizar essas ideias, para quem está nos acompanhando, poder aí fazer um checklist. Porque a gente fica falando assim, marketing pessoal, a pessoa tá achando já que ela vai ter que ir no Instagram dela lá, no TikTok, entendeu? Sim. Também faz parte, tá? Mas agora o Maicon começou a explicar pra gente os pilares disso. Então, assim, o marketing pessoal vai envolver muito mais do que só a imagem, né? Sim. Então, desculpa interromper, você falou aí do primeiro grande pilar. Papel e caneta na mão, então. Então, o marketing pessoal ele é um conjunto de estratégias, né, para transmitir um posicionamento. Né? Se eu pudesse definir, acho que seria esse ponto. E aí, o que ele parte? Ele parte primeiro do autoconhecimento. Então, não tem como você se comunicar bem, você transmitir algo, se você não conhecer. Então, todos nós temos pontos a desenvolver e pontos que são fortes. Né? Então, eu sempre falo, minha esposa ela é muito organizada, ela consegue organizar algo muito bem. Né? E eu consigo ter ideia e tocar a coisa para frente. Aí você passa pro Léo. Aí eu passo pro Léo, vou ter as ideias e falo, Léo, a gente vai fazer o G-Connect. Então, mas é o autoconhecimento. Sim. Então, olha só, antes de pôr roupa, ir para reunião e pensar no perfume, você tem que saber o que você tem de positivo, qual é o seu ponto fraco. Sim. Maravilhoso. E assim, sabendo o meu ponto forte ali, né? O que aquilo contribui, né? Para o cliente que eu vou visitar, para o lugar que eu vou estar. Né, que entra na questão da intencionalidade. Depois do autoconhecimento, eu acho que você pode fazer uma análise SWOT de você mesmo. Né? Acho que isso é muito importante. De você, do seu cliente, da sua empresa, para entender e levar esse ponto forte, ponto fraco, né? Enfim. E depois, a parte da comunicação. Né, que eu falo, comunicação não é só o que a gente fala. Comunicação é o que o outro entende. E eu vejo que as pessoas, elas não têm essa preocupação. Né? Eles acham que, não, se eu estou falando, se eu falo bem, basta. Não, precisa ter a atenção do público. E principalmente, né, para os profissionais, acho que para a vida, né? Você não pode falar tudo o que você pensa em qualquer momento. Eu vi uma frase do Lázaro, né? Lázaro do Carmo, que eu gosto bastante, que ele fala assim, se você quer ter sucesso, você vai ter que engolir muito sapo na vida. Isso é uma verdade. Então, às vezes, você vai ter vontade de falar muitas coisas que você não vai poder falar. Você vai ter vontade de reagir. Então, a gente tem que tomar cuidado até se a gente é muito expressivo. Porque se é muito expressivo, você reage. Não, você tem que manter aquela neutralidade ali, né, nos ambientes. Então, esse ponto, né, de se comunicar bem, né, e o outro ponto é você, de fato, de forma intencional, usar tudo isso ao seu favor. Né, que aí é o que, de fato, faz a diferença. Porque as pessoas, elas estudam muito, falam, eu sei que eu sou bom, mas eu me comunico bem. Tá, mas como eu vou usar isso no dia a dia? Né, que aí essa é a grande estratégia ali do marketing pessoal. Aí, tendo tudo isso também, tem a questão física da coisa. Aí sim, né? Tomar o banho, você tem que ter uma apresentação, aí a vestimenta adequada, né? Pontualidade, esses dias, né? Esses dias minha sócia, lá comigo nos momentos de Netflix no sofá, que também é minha esposa, graças a Deus, ela falou assim, olha que frase interessante. Era um negócio mais ou menos assim, né? Não era skill, mas eu esqueci a palavra. É assim, não é a skill, ou seja, não é esse conjunto de, né? A sua aparência... é a aparência mesmo, né? Não é somente uma boa aparência que vai gerar credibilidade. Mas não há credibilidade sem uma boa aparência. Exatamente. Ou seja, é maravilhoso isso, né? Uma vez eu escutei uma frase de um amigo que ele falava assim, é muita espuma para pouco suco. Isso é uma verdade. É isso então, aí, pô. Isso é uma verdade. Você fala isso sempre. Você vê que nem assim, tem profissional, né? Enfim, ali empresário que às vezes aparenta muito, mas na hora do vamos ver, não entrega. A gente vê muito isso. Não, isso é terrível, né? Porque aí que nem assim, o cliente ele se sente enganado,
né? E aí gera uma frustração e uma ruptura na venda. Então, isso também precisa acompanhar. O quanto você é bom também precisa acompanhar o quanto você se vende e o quanto você fala, né? Eu acho que uma coerência na fala é um ponto importante. Ó, você né? falou de fala e comunicação, e a gente vê muito isso nesses congressos, palestras e aulas que a gente participa. Às vezes o cara é uma sumidade, o cara é um gênio, ele sabe tudo. Quem de nós não teve um professor assim na faculdade ou no curso de pós? O cara é um gênio, o cara é PhD, ele sabe tudo, doutorado, tudo. O cara fala. Você vê que ele domina. Todo mundo tá assim, ó. Gente, o que ele tá falando? Porque é a questão da comunicação. Sim. Aí tem outro que sabe, comunica, você entende tudo, só que ele vai lá de chinelo, você fala, gente, mas olha, ele vem dar aula de chinelo. Aí você perde o foco, você distrai. Então, olha só como que exige, doutora, um contexto mínimo ali razoável, que forma essa skill toda aí, né? Esse marketing pessoal, ele tem que ser equilibrado. Não adianta você ter tudo de um lado e ser manco no outro. Esse manco vai te causar um problema. E eu diria mais, vai te causar prejuízo. Porque se a gente está falando aqui em marketing pessoal para empreendedorismo, né, para os nossos franqueados, enfim, para quem está nos escutando aqui, quem empreende, isso gera prejuízo. Se você não tem esse pacote, digamos assim, né, completo, conhecimento mais aparência, isso vai tirar valor que você poderia agregar. Né? Então, se você tem, de fato, uma boa aparência, se você tem uma linguagem clara, se você tem uma linguagem que conecta, se você se faz entender tudo isso que a gente está falando aqui, isso agrega valor. E aí a gente aumenta a régua, sobe a régua, que é isso que a gente vem falando aqui. Então, isso tudo faz parte de um processo. Eu acho que um ponto muito importante que você falou é o autoconhecimento de verdade. Porque, assim, não é só sobre o conhecimento técnico, né? Porque o conhecimento técnico, a gente fala isso até nos nossos processos seletivos, né? O conhecimento técnico, ele é ensinável, né? Então, você ensina, você passa treinamento, você vai transmitir ali o conhecimento técnico. Com o tempo e interesse, claro, aquela pessoa vai conseguir. Mas na parte comportamental é muito difícil. Então, se a pessoa, né, não consegue se autoanalisar e saber os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, aí já temos um problema. Então, tem que começar por aí, eu acho, para depois a gente seguir para os próximos passos, né? Então, assim, hoje a gente fala muito em terapias, enfim, em cursos, em palestras, mas eu acho que o autoconhecimento, ele é muito além disso, né? A gente saber os nossos pontos fortes não é arrogância, né? É, de fato, a gente se conhecer e saber e conseguir aproveitar e, por que não, rentabilizar, né? Com aquele ponto forte. Sim. Agora, aproveitando esse gancho, ô Michael, eu quero que você fale pra gente a sua experiência de gestor. Você já veio de outra franquia também, está conosco agora aqui, tem vasta experiência de gerir equipes. Nós estamos falando aqui da importância do franqueado como empreendedor, né, que ele direciona o negócio e tal. Agora, me fala, e para os colaboradores? Então, a pessoa trabalha lá na empresa, né? A equipe trabalha na GECOM. Chegou a seguir emprego, eu faço o meio aqui mesmo. Se eu vier pentear o cabelo, tá tudo certo. Se eu me comunicar, eu fazendo, não fazendo. É importante também ou não? Ou é muito importante ou é pouco importante? Doutora, eu percebo, assim, que hoje, na sociedade, de forma geral, se você pegar aqui, né, até o próprio Instagram, por exemplo, se você for analisar, você vê que muitas pessoas têm uma disfunção ali da visão sobre ela. Então, ela sempre questiona, né, o empregador, ali sempre assim, por que eu não cresço? Por que não acontece? Por que... Aliás, o outro, sim, o outro teve mais oportunidades. Ele é privilegiado. Ele é privilegiado, então tem essa visão, mas ela não consegue ter esse contexto de mapear, assim, o que eu estou fazendo de errado. Né? Assim, olhar para dentro, né, fazer esse autoconhecimento, essa análise, ali aonde que eu estou errando, que eu não estou chegando lá. Uma vez eu fui fazer uma mentoria e a minha mentora, ela falou assim, aonde você quer chegar daqui a um ano? Eu falei assim, eu quero consolidar nessa área que eu tô, aqui nesse cargo que eu tô. Ela falou, beleza. Normalmente as pessoas elas fazem o quê? Eu quero chegar lá, né? Nesse ponto elas ficam olhando para cá. Ela falou assim, Michael, eu vou te colocar aqui. Mas o que a gente precisa fazer antes para você chegar lá? Então, ela fez um exercício de retorno, né? De olhar para trás tudo que eu precisaria ter feito para chegar lá. E aí, nisso eu entendi. Ela falou assim, agora que você entendeu todo o passo, você está aqui. Agora você sabe o que você tem que fazer para poder chegar lá. Então, hoje eu vejo que os profissionais, eles não têm essa percepção de eu preciso fazer algo.
E eu falo assim, primeiro entrega, depois você cobra. Então, primeiro você faz, né? Primeiro você tem a aparência, tem a postura, vai buscar conhecimento. Então, para quem é funcionário hoje, precisa ter essa preocupação. Então, por exemplo, quando um colaborador, né, ele se posiciona, ele fala, mas se ele não está bem vestido, ele não passa a credibilidade. Se ele não sabe falar bem, que nem, por exemplo, uma vez eu estava lendo uma mensagem de uma colaboradora e tinha vários erros de ortografia. Falei, ela está falando algo certo, mas na hora que o cliente lê, ele não vai credibilizar aquilo. Então, ela perde a moral, vamos dizer assim, né, do que ela está escrevendo, por mais que tá certo. Então, tem várias coisas, né? Então, se a pessoa não se posiciona bem. Então, hoje também é falado muito sobre inteligência emocional. E esse é um ponto importantíssimo no marketing pessoal. Se a pessoa não aguenta pressão, ela não sabe lidar com as situações, ela surta do nada, pega a bolsa e vai embora. Né? Como eu já vi em outros lugares que eu trabalhei, não adianta a pessoa pensar assim, não, eu quero ser um gestor, eu quero liderar uma equipe, porque você não pode pegar a bolsa e ir embora sem resolver o problema. Né? Então, as pessoas precisam ter essa preocupação assim, com elas. Entendeu? E a gente vê que, até na nossa empresa, né, mas no mercado de modo geral, que a maioria maçante dos desligamentos de colaboradores não se dá por questões técnicas, né? E sim por comportamento e falta dessa equilíbrio e inteligência emocional. É impressionante isso, né? Porque por mais que você possa fazer testes na hora da admissão, você vai ver isso no dia a dia da pessoa, né? Agora, com relação ao que você falou, primeiro agradecer aqui, né, pela iniciativa de ter ajudado a gente no projeto da implementação do G-Conecta, e a gente viu isso, uma grande diferença, um grande diferencial na evolução do nosso quadro lá de colaboradores, da integração disso. E eu queria que você falasse, então, para a gente agora, da importância também dos empregadores de ter essa visão, esse cuidado, de saber também cuidar das pessoas, dar oportunidade para que os seus internos, os seus pares no dia a dia, desenvolvam essas habilidades. Porque também é muito cômodo o empreendedor falar assim, olha, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. Tá, mas me dá uma ferramenta, me incentiva a fazer isso, me mostra isso, cria um programa interno de relacionamento, de crescimento, de desenvolvimento, que a gente faz no G-Conecta, e é fundamental isso, né? Então, primeiro, parabéns de trazer para a gente essa iniciativa, muito grato, e me fala sobre essa experiência, que é muito legal, né? A importância disso. Só antes disso... Pode falar, pô. Só para complementar o que você falou sobre inteligência emocional, que eu acho, assim, um assunto... Se eu pegar para ler, eu só fico vendo isso, assim, mindfulness, enfim, eu viajo nessas coisas. Queria ter mais tempo para estudar mais isso. Mas eu acho que, assim, é um ponto que hoje, né, nos dias de hoje, onde a gente vê índices de depressão, de ansiedade, de remédios tarja preta sendo vendidos, virando meme. Eu acho isso gravíssimo. O pessoal se estimula até hoje. Se estimula. É legal você falar que você toma um remédio tarja preta para dar uma acalmada. Então, assim, claro que no meio de uma brincadeira, ok, mas na realidade isso não é nada saudável, né? E aí, a gente falando sobre inteligência emocional... Tem uma frase de uma grande amiga nossa, Roberta, que ela falava assim, pressão é você receber um salário mínimo por mês e você ter 3 filhos para criar e não saber o que dá de comer para eles. Então, meu bem... Isso é pressão. Isso é pressão. Se você está no seu trabalho, se você está dentro de um escritório coberto, com ar-condicionado, na sua mesa... com um cafezinho, né? Tendo a oportunidade, como tem no G-Conecta, de semanalmente ser desenvolvido sem pagar nada por isso, pagando R$0, né? Coisa que a gente teve que pagar para aprender, né? Exatamente, sim, a gente tem que pagar para se capacitar para transmitir de graça, né? Então, assim, tudo isso faz com que a gente relativize um pouco dessa pressão, né? E realmente isso ainda é real, né? É claro, na GECOM a gente não tem isso há muito tempo, ainda bem, mas é real em outras empresas, de fato, em qualquer situação, em qualquer adversidade do dia a dia. E condomínio é viver, né? Problemas todos os dias, solução de problema, de realmente pegar e ir embora e não conseguir resolver, não conseguir chegar ali no meio do caminho, né? Então, isso só realmente reforça aqui essa necessidade de realmente analisar.
né? E as pessoas, que nem assim, dentro desse contexto, você pegar essa pessoa que pega a bolsa, ela vai embora, se você perguntar, você quer ser a gerente, você quer ser gerente? A pessoa fala que sim. Quero. Você fala que tem uma disfunção Não dá, nesse né? contexto. Mas eu percebo, doutora, antes de responder a pergunta do doutor, é que nem assim, que eu acho que tem momentos na nossa vida que são decisivos para nós decidirmos termos posicionamento diferente na nossa vida. Então, eu lembro uma vez que eu trabalhava numa creche ali, e aí até um beijo para a coordenadora que foi de lá, e aí eu cheguei atrasado. Né, Fala o nome dela para ela lembrar. Ali, Jomari Reis, Fala, um beijo, Jomari, assiste, você vai aqui, ó. assistir. E aí eu lembro que um dia eu cheguei atrasado, né, ali para uma reunião que ia começar, e ela chegou e aí ela chamou minha atenção. Ela falou assim, nossa, como que você chegou atrasado? Tava contando com você. Naquele dia, acho que eu tinha uns 19 anos, assim. E já era irresponsável. Já era. Eu acho que era 18 e pouquinho. E aí ela chamou a atenção. Aí eu lembro que eu peguei meu telefone assim, ó, fui pro banheiro, liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu vou embora daqui porque eu não preciso disso. Aí ela falou assim, filho, a gente precisa sim. Né? A mãe tá contando com esse dinheiro, poder pagar as coisas aqui. Você não pode ir embora. Na hora eu reposicionou a minha cabeça. E a partir daquilo eu entendi que eu tenho responsabilidades que eu não posso pegar minha bolsa. Você aprendeu na hora a inteligência emocional. Foi instantâneo, né? Você falou, filho, aprende essa. Aprende essa, eu tô contando com seu dinheiro. Então, que nem assim, nesse ponto, para mim foi chave. E assim, eu falo, se você desiste de alguma coisa na sua vida, tem muita chance de você desistir de todas as outras. Se você desiste de uma faculdade, já vai facilitando esse processo mental, você já vai destravando, ali você vai abrindo mão das coisas. E sobre o G-Connect... Então, você teve a sua mãe. Quando você tem um empregador, que é a pergunta que eu fiz, que você coloca isso, eu acho que ajuda, não ajuda? Ajuda. Que nem assim, o G-Connect, ele partiu de um desejo assim, no meu coração, porque eu vejo assim, muitos lugares que eu trabalhei tinha um aspecto da comunicação, que eu até falei no G-Connect também, é que assim, a comunicação não pode ser uma moeda de troca. Então, por exemplo, dentro de uma empresa, às vezes acontece, né, vamos supor que nós estamos no mesmo nível. Aí tem coisa, eu já trabalhei em lugar que eu sei e você não sabe. Então, porque você não sabe, eu uso disso. E eu me sinto mais valorizado, me sinto mais importante, eu faço parte de um contexto. Isso atrapalha E o vai processo. fomentando. Cada semana cresce mais. Porque aí o Daniel não sabe, ele tem medo, porque ele acha que ele vai ser desligado, porque eu sei, o outro não sabe, tá aquele burburinho. E aí você perde aquele nivelamento da equipe. Né? Tem um que está aqui, um mais engajado, um menos. Então, o G-Connect, um dos objetivos é o quê? Vamos trazer todo mundo para a mesma página. Vamos falar. Então, se nós estamos no mesmo nível, o que todo mundo precisa saber, vai todo mundo saber. O que está um desenvolvendo, vamos todo mundo desenvolver. Ou seja, você mantém a equipe, né? Você mantém o compartilhamento. Vamos todos juntos, não é isso? Sim, o sentimento de pertencimento. Eu faço parte de algo maior, que está aqui na mesa. Acho que quando você coloca na mesa, ó, a empresa é essa, nós ganhamos tantos clientes, tantos saíram, acho que isso traz para a pessoa, ó, ninguém está me escondendo nada, está aqui. Né? Então, a pessoa, ela realmente engaja mais, ela faz parte daquele contexto. Né? Então, acho que isso é muito importante. E desenvolver esses pontos que eu falo que... essa questão de comunicação, marketing pessoal, liderança, que a gente fala lá, é coisa que eu falo assim, cara, seria muito importante para mim ter ouvido no começo. É claro que o efeito na vida de cada um a gente não tem controle. Tem gente que vai estar ouvindo, né, no mesmo ambiente, com as mesmas oportunidades, mas vai receber de uma forma que... E até o lado humano, né? A gente trabalhou lá o Outubro Rosa, o Setembro Amarelo, agora temos que fazer o Novembro Azul. Então a gente traz a questão do câncer de mama, a questão das doenças mentais, sempre traz o profissional de fora. Então, fizemos também lá um episódio, eu ia falar, uma manhã com o pessoal do Boticário, dos cuidados, né? Então era um episódio de marketing pessoal, né? De como uma simples maquiagem, né? Um perfume agradável, um cuidado, né? Gera de imagem, né? De uma boa imagem. E eu vim do Boticário e era engraçado que a gente falava quando a gente ia chamar a atenção da equipe, né? Porque lá todas as meninas tinham que começar o dia maquiadas, né? E a gente falava, a gente vende beleza. Então não tem como o cliente chegar, né, e estar dessa forma. E hoje, né, pensando... Mas você trabalhava lá? Trabalhava. E vendia beleza? Vendia. Mas você ficava onde? No estoque? Tinha que ficar escondido. O pessoal falou, só não pode aparecer. Tô brincando, você sabe que eu te amo, Maiquinho. O Maiquinho não ficava no estoque, não. Ele ficava no balcão, lindo, sem maquiagem. Era caro, o garoto propaganda. Ah, né? O Maiquinho era o Michael Hilbert do Boticário. Então, eu queria, assim, ter essa preocupação, né? E nós, né, quando a gente vende serviço,
né, como GECOM, eu falo que a gente tem que se posicionar como especialistas, né? Então, comunicar de forma clara e até mesmo o tempo, né? A pausa, né? O intervalo, a forma com que você fala e até fazer muitas brincadeiras, rir muito, tudo isso, né? Vai passando uma mensagem ali pro cliente que é uma pessoa ali que você está captando, você está prospectando, que é fundamental, né? No episódio anterior, a gente falou muito da diferença de franquia de produto e de serviço. Eu acho que quando a gente trata de uma venda de serviço, o marketing pessoal ele tem que ser ainda mais... ele é Apurado, muito mais importante isso. do que a própria venda de produto. Porque o produto é tangível, né? Você pega aqui a água, você tá vendo a água, você tá vendo o rótulo verde e tal, beleza? E segundo episódio No da Denise serviço- também, o produto ajuda a gerar o encantamento. Exatamente. Agora, quando você não tem É um você, produto, meu amor. é você. É uma promessa daquilo dar certo. E se você não está se vendendo, eu acho que isso é legal a gente tocar também. Se você não está se vendendo à altura daquele serviço que você está ofertando, é aquilo que eu comentei agora há pouco. Ou vai gerar, de fato, um descrédito, né? A gente vai falhar na credibilidade, ou a gente vai baixar muito esse valor. O preço mesmo, tô falando de E dinheiro, aí, só para né? complementar, essa questão que ela está falando, de você se vender, isso a gente faz o tempo todo, o Dia a dia dia. todo. Você se vende numa amizade, num relacionamento, Sim. você se vende no trabalho, você se vende na reunião. É o tempo todo porque você está vendendo credibilidade, você está vendendo um posicionamento, você está vendendo uma influência. Então, todo esse conjunto que nós estamos falando, de comportamento, vestimenta, a aparência, isso vai também, e principalmente tudo isso agregado a conteúdo e conhecimento, porque eu acho que esse é o fator principal, Sim. O é o suco, pilar, né? é o pilar que o tem suco, não é só espuma. é o pilar que tem as barras de ferro mais grossas, né? É. Você vai gerar credibilidade. Sim. E aí o encantamento. Eu acho que a gente se desenvolver não é fragilidade, né? Eu acho a gente, de fato, saber os pontos a desenvolver, os pontos fracos, digamos assim, né? Que não é fraco, né? Você mesmo fala isso. São pontos que a gente tem uma atenção ali especial. Ele é, de fato, para a gente ir aos poucos, Pontos né? a desenvolver. Trazendo ali conhecimentos. Por quê? Vou me usar de exemplo. Eu não falava bem assim há anos atrás, né? Eu não fazia palestra há anos atrás, certo? Então sou advogada, né? Claro, a gente se posiciona, tal, faz audiência, lida com juiz, lida com pessoas. A audiência tem 5 pessoas formais. lá, né? Pois é, exato. Uma audiência tá fácil hoje, né? Porque olha, até virtual hoje tá maravilhoso. Então, eu fui me desenvolvendo ao longo do tempo, né? Esse raciocínio de a gente não faz quase nada planejado, né? Então, assim, não tem script, não tem roteiro. E dá um roteiro na nossa mão, a gente não A gente consegue. se perde. A gente não consegue. Mas isso é ao longo do tempo. E é o suco. É o conteúdo, é a prática. Então, assim, se tem um conselho aqui que a gente pode dar, é a prática, resiliência, repetição, para se tornar um hábito e você fazer isso de forma natural. Sim. É o trocar o eu não sei por eu preciso aprender. Nossa, com certeza. E é trocar, que nem eu sempre falo assim. Eu sempre fui assim. Não, e tem gente que fala que eu não aguento mais. Eu sempre falo para minha esposa, eu preciso alargar minha capacidade. Porque se você colocar um teto na sua capacidade, no que você pode fazer, no que você consegue fazer, você não passa daquilo, né? E sobre essa questão da evolução, acho que é algo interessante até que a gente faz no G-Conecta, que é aquele momento que a gente faz na primeira semana, né? Que é a celebração das vitórias. Né? Então a gente pega lá a equipe, né? A gente coloca aqui alguns mimos lá na mesa e pede para eles, né, apontarem, né, falarem, celebrarem ali, contarem para a equipe uma vitória. Seja consegui fazer uma assembleia que eu nunca tinha feito, consegui fazer um atendimento, li um livro, enfim, qualquer coisa que ele pode compartilhar, que pode ser celebrado. E eu acho que isso é muito importante, porque a gente precisa desse gatilho mental. Eu estou evoluindo, eu estou em evolução. Ali, eu acho que isso faz bem para nós, né? E nos permite ter essa clareza de que eu não estou parado, né? Eu estou em movimento. E você vê, né, a quantidade de elogios que começa a aparecer dos E usuários. as gera pequenas gratidão. celebrações também, Pequenas- né? Eu acho que é isso que você quis dizer. Assim, essas pequenas celebrações geram esse gatilho de que, sim, estou em evolução, Sim. né? E isso faz com que a gente tenha gás mesmo, né? Ao contrário de não gerar frustração. De, tá muito longe, é o que você falou, né? Do seu exemplo.
tá muito longe esse ponto. Não, mas e o próximo ponto? Sim. Eu consigo fazer? Então, atingir o próximo ponto, celebra, né? E assim sucessivamente. E nós, como gestores, né, ali, como empresários, o nosso papel com a equipe é, a todo tempo, afirmar essas coisas positivas, né? Porque as pessoas têm uma tendência de olhar muito para o negativo, mas a gente precisa apontar muitos acertos, né? Eu lembro mesmo que eu tive uma professora que ela um dia, ela olhou para mim e falou assim, nossa, Michael, você é diferente, você fala diferente. Ali, e aí, quando ela falou aquilo, parece que aquilo entrou. Eu acreditei naquilo que ela falou e, a partir daquele momento, comecei a me posicionar de maneira um pouco diferente. Então, olha a importância, né, de um professor, de um gestor, de um líder, ali, de um empresário na vida de alguém, de destravar mesmo. Só o quê? Afirmando, falando, nossa, isso daqui que você fez está certo. Então, a gente tem esse cuidado lá na GECOM, né, de, não vamos achar o culpado, mas vamos resolver o problema e parabenizar quem ajudou, reconhecer, valorizar. Isso é uma coisa que eu prezo muito, eu gosto muito na GECOM por causa disso, né? A gente precisa valorizar as pessoas que estão empenhadas, eles estão acertando com a gente. A gente repete isso várias vezes, né? Repete várias vezes, porque são realmente... é algo que constantemente a gente faz, de consolidar essa cultura de que tanto o problema quanto a solução, ela é da GECOM, não é da pessoa, né? Não é da fulana, não é da, né? Não é daquela pessoa, então é da GECOM. Você está representando a GECOM. E aí compete a nós, gestores, criarmos ferramentas e mecanismos para que as boas práticas se multipliquem e os erros se minimizem. Exatamente. Né? Só que a gente depende de saber transmitir isso também com uma boa comunicação, porque a gente tem que fazer isso em massa, né? A gente, se fosse sozinho, ficaríamos só nós 3 lá, mandar todo mundo embora. Mas é humanamente impossível isso acontecer. Um dia dá pra falar só sobre liderança e inteligência emocional, Sim, né? com Porque certeza. são pontos que, quando você começa a gerir uma equipe, né? O seu marketing pessoal tem que ser bom também, né? Porque Tem que ser o exemplo. Você tem que ser o exemplo, você tem que transmitir segurança, você tem Com que certeza. ser coerente na fala, tem uma série de Mas coisas. aí você me corrige se eu estiver errado. Não adianta você ter toda essa preparação se você não preparar o receptor. Exato. Você tem que ter lá todos os colaboradores previamente preparados, entender a importância deles ter o marketing pessoal próprio, deles terem esse equilíbrio, buscar um autoconhecimento, descobrir os seus pontos a desenvolver, maximizar os seus pontos positivos, para que quando você instale uma ferramenta dessa, eles também façam uso disso. Porque se você não criar esse ponto receptor lá na ponta, você vai estar jogando gelo para esquimó. Não dá diferença nenhuma. Temos que ser os incentivadores. Né? Sim. E que nem assim, também, é que a gente está até abrindo bastante o tema, mas que nem assim, isso também tem a ver um pouco com a cultura, né? Porque não adianta também você querer desenvolver, você fala assim, não, vamos trabalhar o autoconhecimento, vamos trabalhar o marketing pessoal aqui, e se as pessoas não tiverem isso, esse desejo, não adianta também você querer ficar lutando e colocar que o empresário, o gestor, ele vai se frustrar. Então, isso precisa estar na veia das pessoas, elas quererem crescer junto. E no DNA da empresa, né? Mas aí, isso. por isso, é uma construção, né? Não é algo assim, do dia para noite. Amanhã tá todo mundo bem vestido. Não, é uma construção. A gente já falou aqui também, mas é importantíssimo a gente sempre mostrar os porquês. Hoje as pessoas não fazem nada igual a gente antigamente tinha pai e mãe falava, porque eu sou seu pai e sua mãe. Não existe isso mais. Você tem que mostrar o porquê você precisa estar bem vestido. A Giovana tem 2 anos, você fala com ela e fala assim, por quê? Não adianta mais, não existe mais essa resposta, porque eu sou seu chefe. Não existe mais isso, né? Sim. A gente tem que mostrar a motivação disso. E um gatilho que você sempre repete para a equipe, que eu acho muito legal, é sobre a verdade. Porque tudo que a gente está falando aqui, né? A gente tem que se vestir bem, a gente tem que ser compatível com aquele cenário, a gente tem que entender o contexto. Mas isso tudo tem que ser verdadeiro. Sim. Não adianta para aquela reunião você colocar um terno e uma gravata, se no seu dia a dia você nunca usou um terno e uma gravata, né? Se depois no dia a dia daquele cliente, quando ele te contratar, ele vai ver você todo troncho. Você vai virar uma piada, né? Você vai virar uma piada, vai falar, nossa, mas aquela pessoa que eu contratei de terno e gravata tá assim. Nossa Senhora. Então isso, eu tô dando exemplo Deu aqui. meia-noite? Eu tô dando exemplo aqui da roupa, mas de fato assim, eu fiz aqui um script de reunião comercial. Tá, mas depois eu não consigo repetir isso porque, né, tá dentro de um contexto muito fechado. Então, isso tem que ser verdade, né? Tudo que vem de verdade se consolida, né? E quando a gente fala
em consolidação, a gente traz de novo a história da recorrência. A gente não faz essa ruptura, a gente não quebra essa confiança, né, das pessoas. Porque assim, o tema, né, que nem o marketing pessoal, ele transcende, né, a nossa vida profissional. Sim. Né? Então, que nem assim, ou nós estamos transmitindo um posicionamento intencional, ou as pessoas estão definindo quem nós somos. Né? Então, isso sempre está acontecendo. Tem sempre uma leitura ali sobre nós. Então, a questão é que nem assim, o que nós queremos, né, enquanto pessoas, quais são os nossos objetivos de vida? Ele está me dando até uma ideia para um G-Connect aqui, para a gente fazer o pessoal escrever os alvos. Você me deu uma verdade. luz numa pergunta. Você me falou aí e veio na hora aqui em mim assim, ó. Pá! Quer dizer, então, que é muito importante, no caso aqui pro Leozinho, lá na empresa, tudo, na hora da entrevista, você já vê como essa pessoa chega, Sim. como essa pessoa se comporta, como essa pessoa senta. Hoje em dia é indispensável você dar uma fuçada lá nas redes sociais dessa pessoa. Qual é o comportamento? Porque é o que você acabou de falar. O que era na vida dela Interfere não no tem profissional. como ela dissociar, ela vai levar para dentro da tua empresa. E assim, a vida dessa pessoa, ela pode ser um profissional maravilhoso, tem um currículo exemplar, uma experiência fantástica. Você vai lá, a vida dela é totalmente incompatível com aquela cultura que você quer imprimir ali dentro. E, ó, nós já tivemos um fato venéreo desse lá. Mais uma vez, eu citei o mestre aqui, Paulinho Gogó. Não tivemos? Sim. E aí, não é importante isso? Então, quer dizer que hoje, não é só o Donald Trump que fica vendo tudo aí que está acontecendo nas redes sociais. As empresas usam cada vez mais esses dados públicos para verificar como que é o estilo de vida dessa pessoa. Não é verdade? Fala um pouquinho sobre isso, esse trabalho. Não, é que nem assim, é interessante que eu vi um vídeo recentemente sobre isso. Eu acho que era uma entrevista para Disney, alguma coisa assim. E aí chegaram os candidatos, e aí demorou um pouco, aí veio uma das responsáveis ali, e aí falou assim, ó, acho que uma pessoa falou assim, olha, muito obrigado, já encerrou para você aqui. E aí depois ela explicou que tinha um jardineiro na frente e que era uma política, né? Que passar e cumprimentar o jardineiro. Quem não cumprimentava Já já ia nem embora, entrou. porque que nem lá, todo mundo que passa é aquela alegria, né? só Ou seja, isso. é a cultura, né, da empresa. E tem isso mesmo. Quando a gente está fazendo uma entrevista, né, tirando esse contexto hoje de análise, de teste, que tem muito, mas às vezes eu comento com a doutora, eu falo assim, meu, tem alguma coisa que não fecha. Né? E esse não fechar é o quê? É a verdade. Então, o que ela está falando não casa com aquilo que ela está comunicando com o corpo, com o tom, com a roupa, né, com tudo. E se você for analisar esses contextos... O né, rede discurso, social, passamos isso recentemente. então que nem assim, se você for olhar isso, então a pessoa fala assim, não, eu estou disposta a tudo. Aí, de repente, passa uma semana, duas, já não é mais aquilo. Então, a gente pode falar um dia depois também só sobre entrevista, é bem interessante, mas esse contexto, né, da verdade, né, como uma raiz, né, a pessoa fala, ó, essa é a minha disposição, é isso que eu quero, é isso que eu busco, isso é fundamental. Porque a gente, quando está entrevistando, a gente quer ver isso, meu, tem a ver com a empresa, né, tem fit, porque... Igual a doutora falou, né? Hoje a parte técnica, você consegue pesquisar, você consegue ir atrás. Pega uma pessoa com vontade, ela desmata tudo ali. Mas agora o comportamento, o dia a dia, isso pode destruir a cultura que você está criando. Resumindo, tá cada vez mais difícil as pessoas usarem máscara. Aquela história antigamente falava assim, a máscara caiu. Hoje em dia já vem despencada. Porque a vida nossa hoje social é tão escancarada, tão exposta, a palavra é essa, que você não tem como se colocar ali de uma pessoa que você não é para começar e tá muito fácil hoje, né? Graças a Deus, né? E hoje os gestores, eles estão muito preocupados no estudo do comportamento humano. Né? Então, assim, é isso que a gente tem que olhar todos os dias. Ali, porque é isso que vai comunicar, que vai trazer esse cheiro para nós, ali se vai dar certo ou se não vai. Tem gente que a gente sabe nos primeiros dias, né, que a gente insiste, que a gente acredita mais do que ela mesma nela, mas você fala assim, não vai, não tem como dar certo. E é o que a gente falou no episódio anterior, de que hoje a gente está num amadurecimento empresarial como franqueador bem mais evoluído, graças aos nossos esforços, experiências e estudos, e que a gente também, é o nosso dever fazer isso com o candidato que quer entrar como franquia, não é só ter dinheiro para entrar na franquia Japão. Na verdade, a gente, já há algum tempo, a gente contrata muito mais pelo comportamento do que pela experiência, né? Até quando você começou com a gente, você falou, mas você não contrata com experiência em condomínio? Não necessariamente, né? Claro, se eu conseguir casar essas duas coisas, perfeito, mas hoje realmente a gente dá ênfase pro comportamento. Essa pessoa, de fato, ela tem essa análise? Ela consegue se colocar lá na frente? Ela tem objetivo? Né? Ela tem esse aspecto de construção,
Porque também tem isso, as pessoas hoje... É muito comum ser muito imediatista, né? Sim. E aí as pessoas colocam culpa na ansiedade, mas não é sobre ansiedade, é que a pessoa quer para agora, ela quer milhões na conta agora. E não é assim que funciona a vida real, né? Sim. Então, ela está disposta a uma construção, ela está disposta realmente a aprender todos os dias, né? Está aberta a evoluir, ser, né? a ser ensinada, a evoluir. Então, isso é o que faz a gente contratar hoje muito mais do que a própria experiência no nicho, né? E você sabe o que é o mais engraçado? Que eu vou chorar para não rir. Quanto mais perfil a pessoa tem, menos capacidade de investimento ela tem. O cara que tem mais dinheiro, ele tem menos perfil. A gente se separa muito isso. Então, você também tem que ter um amadurecimento de você saber o que você quer, né? Sim. Então, às vezes, agora falando aqui, não de candidato a franqueado, mas de colaborador, às vezes compensa você testar. Nosso desafio esse, né? Um candidato ali à vaga de emprego que ele não tenha tanta experiência, que você possa amadurecer com ele, treinar, mas ele tem ali, aparentemente, né, pela vida social, pela configuração familiar, pelo comportamento, até pela própria religião, nós que somos todos cristãos aqui. Então, você consegue ter ali uma margem de risco um pouco mais estreita, menor, e dar um tempo de amadurecimento para essa pessoa, do que você pegar um já que vem pronto, mas você fala assim, nossa senhora, mas dá uma olhada nisso aqui. Né? Dá aquela arrepiada, né? Eu acho que você trouxe o tema de franqueado e a gente falou isso também sobre análise de perfil hoje, porque a gente precisa ter atenção nisso, né? Não ter atenção ao marketing pessoal, a como aquele candidato à franquia, a comprar e poder usar a nossa marca, se comporta, prejudica o todo. Ixi. Ou, né, beneficia o todo. Então, isso é algo que a gente tem muito cuidado e que faz link com o que a gente está falando aqui, porque essa análise de como a pessoa fala, de como ela se comporta, né, da postura dela com as outras pessoas, com o cliente, isso tudo faz com que a rede inteira tenha benefício, né? E também a parte dos colaboradores que eu mencionei agora há pouco. Então, se a gente até falou isso no último G-Conecta, né? Que os nossos colaboradores, eles servem de inspiração para os franqueados, né? Porque, de fato, eles são treinados pelos franqueadores e eles têm toda a base técnica, né? Para transmitir isso todos os dias para os franqueados. Então, isso faz com que o colaborador ele tenha que se autoanalisar todo dia, né? Porque mesmo que a gente tenha todos esses programas e todos esses incentivos, mas faz parte, são seres humanos também. Então, também tem pontos a desenvolver, né? Então, todas essas frentes são frentes que a gente tem cuidado e a todo momento a gente vem treinando e capacitando para que essas pessoas sejam incentivadas a de fato, ter esse marketing pessoal, né? Que a gente tanto falou aqui. Eu acho que aqui a gente saiu com um monte de assunto para outros episódios, né? Que aqui a gente divagou por vários assuntos. Mas eu acho que a gente poderia trazer aqui assuntos de entrevistas, a gente pode trazer o Leozinho. Mas é que isso para a gente é muito importante, porque como nós somos uma franquia de serviço, Michael, isso para a gente é o coração, porque o nosso produto é serviço, né? Olha só que coisa feia eu falei. Mas não é tangível. Então, tudo que nós fazemos é transmitido por pessoas. E se essas pessoas não tiverem nessa mesma sintonia, nessa mesma vibe, uma delas estraga o trabalho de todas, não é isso? Sim. Eu acho que até um pouco por causa da minha formação ali do marketing, eu tenho muito essa preocupação, assim, com o posicionamento, né? No caso que nem da GCom. Né? E eu sempre, às vezes, a gente conversando, eu falo, isso daqui a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque às vezes é uma fala, é uma forma, é uma foto, é uma postagem, é uma situação no evento, né? Que nem o cuidado que a doutora tem ali com os estandes, com os eventos. E esse é o cuidado que a gente precisa ter com a marca em todos os pontos, né, de contato que um cliente, que um franqueado possa ter. Né? De fazer o stand um ponto de bar, né? Sim, exatamente. Isso você não vai ver na GCom, né? Só no final do evento. Só no final, que é para comemorar. Eu não deixo. Mas a gente precisa ter essa preocupação e transmitir isso para os franqueados. Né? Porque eles também estão cooperando, né? Fazem parte, né? dessa marca. Ali, então, o que eles falam, a forma com que eles falam, né? Tanto os colaboradores quanto os franqueados,
nós, né, tudo isso contribui. A percepção, né, o posicionamento da GECOM é a construção dessa imagem feita por cada um de nós. Né? Então, precisa ter, de fato, essa preocupação e a gente tem com a equipe, né, com esse aspecto profissional e com os franqueados agora nessa questão da seleção e do acompanhamento, que a gente faz muito isso. É todo dia reunião, ali vai para vários estados durante o dia para poder conversar e ir dando essa refinada, né, em cada ponto. Então, só para a gente finalizar, isso tudo fez uma vez, acabou, já está inserido na pessoa, automático agora, aperta o play ou não? Isso é um trabalho assim, day after day. Não, isso é o fruto de uma mentalidade de desenvolvimento contínuo. Então, que nem assim... Rapaz, repete isso, você falou muito bonito. Ficou bonito? Fruto da mentalidade de um desenvolvimento contínuo. Então, é ter isso no coração, né? Isso Tipo assim, eu quero me desenvolver, crescer, não vou parar. Então, isso vai fazer com que você se desenvolva em todas as áreas. Né? Tenha esse autoconhecimento. De se preocupar, nossa, cresci um pouquinho, né? Avancei um pouquinho, e ter isso e um prazer nisso, né? Eu não sou o mesmo Maicon de 5, 10, 15 anos atrás. Acho que esse desejo ali é o que faz com que as pessoas se destaquem hoje no mercado de trabalho. E é legal porque as pessoas não estão fazendo isso somente para a GECOM, estão fazendo nesse momento. Elas vão levar para a vida. Para a vida. Vai transmitir isso para filhos. Então, assim, fica uma dica aqui a todos os empreendedores, os empregadores, né? Procurem profissionais como o Maicon, como o Léo, mas não o Maicon, tá? Deixa o Maicon aqui conosco. Implementem isso na empresa de vocês. Vai demandar tempo, vai demandar uma organização, também demanda um certo custo, mas o custo ele é risório, perto do benefício de bem-estar que você vai ter. Estou falando isso de causa própria, né? Você vai formatar uma equipe sólida, uma equipe que está preocupada no que todos fazem, não só na mesa dele, não é verdade? E além de trazer profissionais dessa forma, né, estratégicos, se capacitar. A gente até falou isso no Papo de CEO. São muitos programas, gente. Ai, que orgulho. A gente falou isso para os franqueados, assim, deles realmente se capacitarem. Só traduzindo, tá? Porque... O Papo de CEO é um programa nosso com os franqueados. Isso. Então, a gente falou para eles essa importância, né, de se capacitar. Porque não é porque eles compraram uma franquia, porque eles decidiram empreender, que eles também estão prontos e acabados, né? Então, para ele trazer um profissional gabaritado, para ele trazer um profissional que tenha, né, toda essa estratégia, enfim, ele também precisa estar capacitado, né? Então, busque capacitação constante. Busque esses pontos de evolução primeiro em você, para depois você conseguir selecionar o outro, para você ter essa visão um pouquinho mais ampla. Para você poder ser um agente multiplicador, né? E ser o agente multiplicador. Precisa ter uma base bem sólida e segura para que, de fato, você possa trazer isso. E também acho que vocês falando, né, me veio a questão assim, a disposição de pagar o preço. Porque que nem o G-Conecta, você pegar o exemplo, né, que é o nosso programa de desenvolvimento. Semanal? Semanal. Às vezes que nem a gente está montando o que a gente vai apresentar, ali trocar com o time, às vezes 5 horas da manhã, às vezes à noite do dia anterior. Para quê? Para ter algo que realmente faça diferença na vida deles. Então, tu fala assim, gente, tive uma assembleia ontem, amanhã não vai ter. Aí você perde essa rotina, e quebra essa construção. Né? Porque eles estão super acostumados já, né? E sempre a gente tem compromissos, e sempre as coisas saem também do esperado, do horário, e a gente não falhou, né? Assim, desde que a gente iniciou esse programa, a gente não falhou no dia e no horário nenhum. E eles esperam por isso já. Eles gostam. Eles esperam. E para você ver, nós ficamos lá uma manhã inteira de quarta, todas as quartas-feiras. Era para ser das 9 às 10, né? Quando eu falo, vai até meio-dia. E assim, não prejudica o andamento do trabalho. Porque, teoricamente, nós perdemos praticamente uma manhã de serviço. Mas isso não prejudica. Porque está na cultura, as pessoas já se programam, se organizam, sabe? Naquele dia, naquele horário. O benefício que gera é muito maior. E a gente também tem a visão do valor agregado disso, né? Então, assim, você perde, entre aspas, algumas horas, mas você ganha em produtividade. Então, para a gente não é perda. E isso é uma ferramenta maravilhosa para incrementar para eles, cada um, o seu marketing pessoal. Com certeza. E o fato de vocês estarem assistindo, participando, né, vocês como CEOs da empresa, reforça a importância disso para eles. Fala, se os donos estão aqui, eu preciso estar. Então, essa é a chave. Tudo isso é marketing pessoal que a gente falou. É o desenvolvimento, exatamente. Beleza. É isso. Saímos daqui com ideias para 10 episódios, que o Maicon pode voltar aqui quando ele quiser, porque ele é muito bem-vindo, ele faz parte desse projeto, ele está sempre nos bastidores quando ele não está na frente das câmeras, né? E é sobre isso.
Fechamos aqui mais um Fechou. episódio do nosso G-Concast. Agradecendo aqui o nosso querido Michael, que eu tenho que falar, é Michael, tá? Mas Ninguém sabe como é o chama famoso ele. Michael. Obrigado por Obrigado. tudo, sua participação. Muito mais que isso, obrigado por você acreditar no projeto Checom. A gente sabe da sua vinda para cá, a gente sabe o projeto que foi traçado junto com você. Eu acredito que nós estamos dando sequência nisso. Para a gente é motivo de muito orgulho e felicidade ter você com a gente nessa família, participando de toda essa evolução e crescimento. Isso aí. E principalmente de estar aqui participando desse episódio no G-Conquest, que é um filho seu também. Sim. Muito obrigado a todos. Foi uma honra, uma alegria estar aqui. Obrigado a todos também que estão assistindo aí. Sucesso e vamos junto. E até o Tamo próximo. junto, até o próximo. Beijos. Tchau!